Opa, tudo bem? Thiago do Futuro para passar um recado referente a este episódio. O que acontece? Como você pode ver no título, a gente teve um convidado especial. E esse convidado, por ser tão especial, trouxe algumas indagações, algumas perguntas, né? Trouxe para debate alguns pontos interessantes da saga. E nisso, né, papo vai, papo vem, a gente acabou dando alguns spoilers da série. Para tentar remediar isso, porque eu sei que a gente tem muitos ouvintes que ou não leram a saga, estão fazendo uma primeira leitura com a gente, ou até já leram, mas não se lembram dos detalhes, eu acabei censurando algumas partes com esse som aqui, né? Som de censura mesmo. E daí você se pergunta, pô, Thiago, mas por que você então não excluiu, né? Simplesmente não retirou esses trechos? Olha, ouvinte imaginário, o que acontece? Como eu disse, as perguntas foram pertinentes, então eu acho que elas acrescentaram pro programa e são assuntos que eu e a Elo queriam falar e o Bruno, né, o convidado trouxe pra mesa, então a gente já discutiu. Seja como for, eu acho que apesar de tudo não vai estragar a experiência de vocês, né? Eu acho que ao contrário vai acrescentar, né? Vocês já vão estar munidos aí de algumas informações muito legais sobre, e é isso. Eu acho que o programa ficou muito legal, ele também ficou chicante, mas se eu achasse que não fosse interessante, não tava aí no programa, né? Seja como for, no programa seguinte eu espero que a gente volte já com a nossa estrutura regular, né? Nossa estrutura rotineira. E é isso. Um bom podcast a todos. Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vai entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se, pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do quarto capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado O Guardião das Chaves. Eu sou o Thiago, vulgo James, e aqui sempre junto comigo, sempre na humilde, para apresentar esse podcast, ela, Heloísa Angeli. Oi pessoal, eu aqui de novo. E a gente tem também a presença de um convidado ilustríssimo. Sim, ele que é jornalista, escritor e roteirista. E também, por que não, agora podcaster, Bruno Busses. E aí, gente, tudo bem? Ó, o Três Vassouras sendo Três Vassouras hoje mesmo. Olha só! Caramba, mesmo! Inclusive, teve ouvinte perguntando por que se eram Três Vassouras, por que não tinham 3 membros apresentando. Aqui está a vassoura invisível. Exato, tem uma vassoura para os convidados, né? Isso aí. Bom, gente, bora então tomar um chá no casebre mais deprimente de toda a Grã-Bretanha? Tá Bora. bom. Ah, tá. Ufa. Achei que ninguém ia aceitar o convite. Bom, e já que a gente está com um convidado aqui hoje, eu queria então tomar algumas decisões e também lançar algumas perguntas, né? O Thiago sempre... Para onde o Thiago vai com o Bruno, sempre tem uma entrevista e a gente vai meio que fazer um pouco disso aqui hoje também. Porque eu quero saber qual a casa de Hogwarts de vocês e também, por que não, o patrono, se você chegar na pesquisar e tal. E a gente vai começar justamente pelo Bruno, porque eu quero saber também qual que é a relação dele com Harry Potter, como que ele conheceu a série, se foi pelos filmes, se foi pelos livros. Enfim, conta pra gente aí qual que é a sua relação com essa saga. Eu comecei a ler Harry Potter muito cedo. O terceiro livro tinha acabado de ser lançado no Brasil. E foi o primeiro livro que eu li de literatura por querer, mas não quis, na verdade. Minha mãe meio que me obrigou, mas aí foi o primeiro livro que me engatei. Foi o livro que me interessou pela literatura. Então eu tenho uma relação de gratidão muito grande com a saga toda, embora tenha me perdido dos produtos mais recentemente, assim. Eu acho que eu consumo muito menos. Eu era muito interessado por Harry Potter, eu acho que há uns 5 anos atrás. Hoje em dia sou bem menos. Mas eu fui dos que foram no 7º filme e choraram absolutamente. No 8º se debulharam em lágrimas. Eu me interessava muito pelo esse universo, assim. Aí o Animais Fantásticos veio.
Você perguntou das casas. A minha casa sempre foi Sonserina em todo teste que eu faço. Eu sou proud and cunning. E aí acho que virou essa coisa assim, meio todo mundo, nossa, você é Sonserina. Aí ela colocou o Merlin na Sonserina, que era pra poder a gente se justificar, né? Então tá aqui eu na Sonserina. É incrível, né? Porque ela sempre fala que todas as casas são top, não sei o quê, mas sempre tem essa neura com Sonserinos, né? Parece que todo mundo é da magia das trevas, etc. Ela foi lá e trouxe o Merlin também. E o seu patrono, Bruno? Pois é, o patrono é uma coisa engraçada. O Pottermore tem criaram essa ferramenta que você pode descobrir seu patrono, né? E assim que criaram, eu entrei no site. Isso foi em 2015, eu acho, 16 talvez. E ali tinha um questionário que você faz, acho que até hoje é assim, você faz uma conta no site, você faz um questionário meio mágico, meio interativo, e aí ele te dá seu patrono. Só que eu tava no meu trabalho quando eu abri esse questionário, então eu abri, deixei aberto e pensei assim, vou responder as perguntas depois e ver qual é o meu patrono, quando as demandas estiverem mais tranquilas. Só que o teste tem tempo, e eu não sabia que o teste tinha tempo. Então, assim, eu fiquei com uma nota baixíssima, porque quando eu entrei no site eu tinha feito o teste em 6 horas, em vez de fazer em 20 minutos, que era o que as pessoas faziam. E aí eles me deram uma doninha de patrono, e o meu patrono é uma doninha. Adoro. Mas você tem vergonha do seu patrono ou vocês super se aceitam, assim? Eu tenho muita vergonha dele. Não, assim, eu acho... Eu queria ter feito depois um fake pra refazer o cadastro e fazer o teste mesmo, porque eu nunca fiz o teste, eu não sei como é que é o teste do Pottermore, na verdade, porque ele ficou lá rolando até acabar o tempo, entendeu? Então, não sei. Elô, você quer falar primeiro? Porque senão eu já comento, que o meu tem mais relação com o do Bruno. Nossa, o meu tem muito a ver com a história do Bruno, porque eu fiz esse teste. Assim, é aquilo assim que acho que a gente já até chegou a comentar em alguns outros episódios. Eu acho o Pottermore muito divertido, muito legal, mas aquilo lá é fanfic, entendeu? Então eu acho que, assim, a gente tem que usar o nosso bom senso pra se guiar nessas questões, ver o que a gente se identifica mais e tal. Dito isso, feita essa ressalva, eu fiz o teste 3 vezes. Porque eu tenho certeza que eu sou Lufa-Lufa. Gente, eu sou uma pessoa super fofa, amiga, ingênua, sabe? Eu não sou Sonserina. E eu fiz o teste, deu Sonserina. Aí o que eu fiz? Como qualquer bom Sonserina, eu trapacei no teste. Pra entrar na Lufa-Lufa e ficar no meu perfil que eu era da Lufa-Lufa. E depois eu fiquei com remorso e aí eu fiz o teste de novo. Sem trapacear, e aí eu caí na Lufa-Lufa naturalmente. Só que cada vez que eu fiz um perfil, eu fiz o teste do patrono. E cada vez saiu diferente. A primeira vez saiu um bicho místico raro lá, que eu não sei nem o que é. A segunda eu já não me recordo. E a terceira, que foi a que ficou, saiu um urubu. Mas eu achei interessante porque eu sinto que se fosse assim, ter esse negócio de patrono, né? Se fosse real o mundo Harry Potter, o meu patrono realmente ia ser uma ave, né? Talvez não um urubu, mas eu penso assim muito nessas aves de pescoço comprido, sabe? Garça, pelicano, cegonha. Eu acho que seria por aí, assim. Mas e aí, Thiago, qual que é a sua história absurda aí? Vulgo James, trapaceou no teste também. Então, eu, assim, de casa, eu fiz muito tempo atrás, quando era Pottermore, agora acho que é do parque, né, que é Wizarding World, etc. Mudaram lá o nome do site, e aí deu Grifinória, né, pra variar. Aí eu já tava super mega desencantado com Harry Potter, já não, assim, muito por conta do fandom, né, porque o fandom é bastante tóxico, etc, blá blá blá. Aí, mais recentemente, pro Quem Sabe Mais, eu decidi, não, eu tenho que dar uma segunda chance pra Harry Potter, né, vou fazer o Quem Sabe Mais de Harry Potter, vou estudar tudo, vou ver se realmente odeio. Aí comecei a voltar a me encantar, etc. Comecei a ouvir podcast sobre, ouvir Pau é Pedra Filosofal, que não é mais esse nome, eles estão, acho que agora é Estação 21. E eles ficavam sempre falando, e aí, qual que é a casa? Sempre que chegava algum convidado, né? Qual que é a casa? Qual que é o patrono? Falei, vamos ver qual que é a minha, né? Aí fui lá no site, fiz o teste e deu Sonserina. E foi meio que, tipo assim, me descobri, sabe? Nossa, não, realmente, eu sou muito Sonserina, né? Faz muito sentido com a minha pessoa, assim. É engraçado, né? Que a gente quase teve 3 Sonserinas aqui, né? O ouvinte tá pra desligar. Fica calmo. Só tem gente das trevas aí, só gente nojenta, purista, enfim. Mas a gente não tem nenhum eugenista aqui, gente, calma. Jamais. E aí fui fazer também o teste do patrono e eu não sabia que era por tempo, né? De novo. E é mega interativo lá, porque tá naquele lago, né? Onde o Harry
aquela animação top. Aí aparece pra você escolher entre 2 ou 3 opções, não lembro agora. E eu não entendi nenhuma das duas, eu não entendi qual que era o termo em inglês. Eu falei, nossa, peraí, deixa eu pesquisar no Google o que isso quer dizer, né? Ai, gente. Aí deu tempo, ele foi pro próximo. Eu falei, ih, rapaz, então vai ter que ser assim, né? Vai ter que ser no pelo mesmo negócio. Eu falei, ai, tá bom. E aí os que eu entendi, eu ia clicando, e aí deu morcego. Eu gosto de morcego, eu ia gostar. Ah, eu não gosto de morcego. O morcego não é um mamífero que tem mais espécies, assim, de morcego do que de outros mamíferos. É um bicho muito comum. Nossa, não né? sabia disso. Ah, eu não sei, eu não sou bióloga, né? Tô falando mó groselha aqui. Ah, eu curti, eu achei, não sei, eu achei diferente, assim, porque a maioria é cachorro, e aí eu gostei do meu, eu achei legal, assim, acho que tem a ver comigo, meu patrono, sei lá, não sei se meu patrono seria realmente morcego, sempre imaginei um pastor alemão, mas morcego também é ok. Desses testes, assim, de patrono, tinha um que era interessantíssimo, antigo, já nem sei qual é a referência, que deu urso, uma vez pra mim, sem ser um oficial, deu urso, que é um animal que eu me identifico muito. Eu acho que ele tem essa coisa dele ser um animal muito forte, mas ao mesmo tempo muito família e que usa a força assim, nunca. Só quando foi muito ameaçado, né? E eu acho que é um animal que eu me identifico super. Se for pra escolher patrono, eu escolho o urso. Se for pra ser o que a J.K. Rowling e a indústria mega materialista que ela criou ao redor dela decidiu pra mim, eu sou a doninha. Então... Pô, legal essa história do urso, é verdade. O urso eu acho que é um animal com um simbolismo muito legal. E a Doninha, se não estou enganada, é o patrono do Arthur Weasley. Então você tem aí um companheiro de patrono Doninha no livro, uma personagem legal. É verdade. Eu não sei se o Arthur... Não sei desse patrono dele, mas ele é um personagem super divertido. Gente, não sei se teria que confirmar a informação, tá? Tô falando, assim, coisas de memória que eu posso estar confusa. A produção tá checando. Eu fui aqui no VAR, realmente, o patrono do Arthur Weasley é uma doninha. Eu também tava com isso na cabeça que ele aparece no 7º, eu acho que é no 7º que aparece o patrono dele. Mas enfim, a gente já tá se adiantando muito aqui. A gente tem que falar do 4º capítulo ainda, gente, calma. Mas antes da gente entrar no capítulo, tem mais um porém aqui que eu já tava discutindo com a Elo. Eu queria saber o que o Bruno acha disso. Eu e a Elo, a gente meio que tava discutindo se a gente deveria fazer uma contagem de mortos também no Harry Potter. Porque nos primeiros livros nem tem tantas mortes, mas lá pra frente começa a morrer muita gente. E esse é um conceito, né, que o pessoal do Roder Cavalo faz, né, o podcast que fala das Crônicas de Gelo e Fogo, a nossa principal inspiração aqui. Inspiração e referência. Então, você acha que seria válido a gente fazer uma coisa dessa também? Ou bobagem, assim? Não sei, eu acho que todo tipo de levantamento de dados é interessantíssimo. Eu trabalho com dados, então eu adoraria ver quantos mortos teve até agora, quantas partidas de quadribol, quantos personagens, criaturas mágicas apareceram até então. Eu acho que tudo quanto é dado é muito interessante. Esses dados inúteis, então, aí que... Nossa, eu gostei da expansão de dados do Bruno, gostei das sugestões, gostei partidas também. De quadribol, criaturas mágicas, legal, hein? Acho que a gente podia ir fazendo todas essas contagens aí. Podia, uma boa. Livros referenciados, que são vários também, né? Dos Nossa, livros da biblioteca é uma do Mundo Bruxo. Verdade, são muitos livros. Então bora, porque eu também, eu sou que nem o Bruno, assim, quanto mais inútil a informação, quanto mais nonsense estatística, mais eu amo, assim. É que nem ver, sei lá, uma partida de futebol e você vê posse de bola, quantos escanteios, quantas faltas, quanto cartão amarelo, quantas interceptações, é nessa linha, assim. Então, só bora. E agora que eu... Bom, se bem que no começo agora tá fácil, porque são 2, né, até agora que a gente tem. Que é o Thiago e a Lilian, que morreram, né? Que a gente começa no dia 31 de outubro de 1981, e é bem na morte dos 2. Mas eles já são citados logo no capítulo seguinte, já, né? Eles não chegam a morrer em cena, mas eles morrem dentro da narrativa, acho que faz sentido. Então a nossa contagem de mortos está em 2. Criaturas mágicas, por quanto nenhuma. Até porque a gente ainda tá no mundo... Mundo trouxa. O mundo trouxa. Mas tá bom, já foi muito bom o papo. Agora sim podemos ir pro capítulo. Opa, vamos que vamos então. Nesse capítulo é que realmente começa a nossa aventura.
reencontramos meu personagem favorito, Hagrid, que entra na cabana, revela toda a verdade sobre a identidade, o passado do Harry, e na verdade sobre o futuro do Harry também, né? Porque finalmente ele consegue ler a carta convite para estudar em Hogwarts. Enquanto isso, os Dursleys não têm nenhum problema em expressar sua grande revolta com essa invasão aí do casebre deprimente, mas depois que um estranho guarda-chuva acrescenta um rabinho de porco no Duda, eles se retiram e deixam o sobrinho aí pra conversar com o Hagrid em paz. É legal nesse capítulo em si, também no começo, ver as discrepâncias que tem entre o mundo comum e o mundo mágico, né? O mundo comum, a gente já falou, tá sintetizado nos Dursleys, e o mundo mágico tá sintetizado, por enquanto, no Hagrid, né? A chegada dele denota muito bem isso, né? Tá certo que a maneira como ele chegou não foi das mais receptivas, assim, né? Das mais amigáveis, mas é legal de ver que o Hagrid chega derrubando a porta, né? E chega super à vontade, super de boa, pedindo pra servir chá, ou se tiver alguma coisa mais forte, até porque a viagem foi cansativa. E por outro lado, os Dursleys estão mega assustados, mega acanhados, né, com a chegada dessa figura que representa tudo aquilo que eles odeiam. O Walter, inclusive, tá armado, né, com um rifle aí de caça. A gente descobre finalmente que pacote doido era esse que ele tinha no capítulo anterior. É, muito legal reler esse livro agora na vida adulta, né? Porque, assim, primeira vez que eu li, eu tinha lá meus 10, 11 anos, e a identificação era com o Harry, né? Essa criança sofredora, Cinderela, que só, né, só sofre na mão dos tios, não sei o quê. Mas, hoje em dia, eu me identifico muito mais com o Hagrid lendo esse negócio, né? Até esse negócio dessas conversas que as crianças detestam, que assim, ai, a última vez que eu te vi você era só um bebezinho, como cresceu, não sei o quê. E eu curto muito, assim, esse jeito carinhoso de atrapalhado do Hagrid, né? Ele traz um bolo, porque é aniversário do Harry, tipo, tudo amassado, assim, mas ainda está gostoso, dá pra comer. É muito fofinho. Inclusive, nesse ponto culinário aí, o Hagrid serve pro Harry umas salsichas fritas que são a cara da culinária britânica, né? Eu acho que tá mais pra linguiça do que pra salsicha. Mas eu acho que, assim, pra ser mais britânico, só se fosse o tal do fish and chips, shepherd's pie lá, que acho que não ia caber muito, né, dentro do casaco do Hagrid. Ou até ia, porque ele tira uma coruja viva do bolso mais pra frente. Elô, uma dúvida sincera aqui. O que é um shepherd pie? O tal do shepherd pie é uma, sei lá, uma torta típica deles, uma torta salgada, sabe? E eu não sei exatamente o que tem no recheio, não, mas é de carne. Você shepherd, imaginou que seja carne de ovelha? Assim, vendo foto, tem uma cara bonita. Um negócio bem típico lá, que eu nunca achei pra comer por aqui. Já achei aqui em São Paulo torta de rim e carne, que também é bem típico, assim, da Grã-Bretanha. Gostoso. Ainda bem que você fez esse adendo do gostoso, porque de nome é terrível. Oh, não, eu achei que eu ia achar ruim, né? Porque, tipo, o fígado eu não gosto de comer. Eu falei assim, esse negócio de órgão, né? Rim, acho que eu não vou gostar. Mas no fim eu achei a torta muito gostosa. Inclusive fiquei com fome agora com esse papo. Vocês estavam falando de percepção sobre a vida adulta. Permite uma parte, Vossa Excelência? À vontade. Eu tava lendo o capítulo e fiquei pensando assim nessa entrada do Hagrid, que ele é uma pessoa gigante, né, pela ascendência dele. Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, gente, ele é meio gigante, meio bruxo. Como é que isso se deu? Porque depois, quando ela descreve os gigantes mais pra frente no livro, os gigantes têm 6 metros de altura. São criaturas, assim, extremamente monstruosas. Como aconteceu? E isso, pra mim, foi uma dúvida que não me ocorreu quando eu era criança. Mas depois eu fiquei pensando, gente, isso não faz o menor sentido no que ela vai trazer depois pro livro dos gigantes. E tem outras meio gigantes, né? Como é que isso funciona, gente? Não, é muito doido pegar esses detalhes assim. É como se os bruxos se reproduzissem de outra forma, né? Eu acho que é a explicação. Não, mas eu acho que deve ter uma desculpa do tipo assim, a mãe do Hagrid era uma giganta especialmente pequena, particularmente pequena, para o negócio ter funcionado. É que assim, a gente já tá se adiantando muito, né? Isso é pauta pro quarto, quinto livro, mas eu acho que o comentário do Bruno realmente é muito pertinente. Só lembrando, gente, que no caso do Hagrid, a mãe é giganta e o pai é bruxo, tá? Então vocês imaginem como que se deu isso. Mas enfim, voltando pro capítulo, a gente tem que comentar aqui, né? Caso ninguém lembre,
foi só 2 capítulos atrás, mas que o Hagrid no original ele tem uma variante linguística presente na fala dele, né, que é própria do personagem, etc. E a Leah Wheeler optou por não trazer isso pro português, porque afinal, qual que seria o equivalente, né, uma variante linguística pro português, ainda mais português brasileiro? Seria um paulista falando, um carioca, um sulista falando, sabe? Não faria sentido, porque afinal das contas é um personagem inglês, sabe? No meio da Grã-Bretanha chega um cara com sotaque paulista, tipo, não faria muito sentido, assim, né? Mas, pelo que a Elo diz aqui na pauta, já que ela montou, né? Ela gosta muito mais do jeito que o Hagrid fala inglês. E por que isso, Elo? Nossa, eu acho que acrescenta uma camada, assim, de fofura ao Hagrid. Ele tem essa variante que é fora da norma culta, sabe? Eu acho que... Eu não gosto muito de norma culta, assim. Eu valorizo quando as pessoas falam de um jeito mais coloquial. E ele tem uma fala muito própria, assim. Mas eu achei muito legal porque, assim, o jeito dele me lembra um personagem também muito querido de um livro do Charles Dickens que eu li esses tempos aí, que chama Grandes Esperanças. E esse personagem é o Joe, né? É o pai adotivo do protagonista, e ele também tem uma variante linguística e também tem esse jeitão, assim, carinhoso, assim, tipo, lembra um pouco o Hagrid. Quer dizer, não tem nada a ver, me lembra o Hagrid, mas eu acho que tem essa questão aí. E no Grandes Esperanças, essa variante linguística, né, do Joe é marcada, até porque isso é uma questão mais relevante pro plot desse livro aí, né, mas, enfim, voltando o foco aqui pra Harry Potter. E apesar de muito querido também, eu também gosto muito do Hagrid, até mesmo o Hagrid ele vai ter algumas falas bastante gordofóbicas, pelo menos nesse começo. Nesse capítulo mesmo tem uma fala aqui que, gente, não tem nem como defender, é assim, ó. Esse pudim de banha do seu filho não precisa engordar mais, Dursley, não se preocupe. Nossa, imagina as crianças gordinhas lendo essas coisas, que depressão. Sacanagem, meu. Não, e assim, você entende dos primeiros livros, vá lá, né? Mas isso vai se perdurando até o 7º, assim, praticamente, sabe? Mas, enfim, a gente já tinha comentado isso nos capítulos anteriores, né? Então, só pra relembrar aqui, né? O Hagrid chega, se serve, etc. lá, começa a discutir com os Dursley, né? Porque o Walter tá pistoladíssimo que o Hagrid tá lá, conversa vai, conversa vem. O Hagrid descobre que o Harry não sabe nada sobre o passado dele. Ele fica chocado, assim, como que os Dursleys não contaram, sabe? Tá certo que já foi difícil contactar, etc. Mas ele não sabia que a situação era tão grave, né? E mais do que chocado com isso, o Hagrid também tá pistoladíssimo, né? Com isso, afinal, como que esconde da criança um passado dela, etc, e tudo, tratamento, blá, 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 blá. E já o Harry, pro outro lado, ele ficou ofendido com o Hagrid, porque o Hagrid falando assim, mano, como você não sabe nada? E o Harry fala assim, eu sei de alguma coisa, eu sei matemática, as minhas notas na escola até que são boas, enfim, a inocência de uma criança de 11 anos, né? Mas isso tudo logo é remediado, porque o Harry finalmente lê a carta convite de Hogwarts, né? A tia Petúnia acaba se abrindo um pouco sobre as questões de que a irmã era bruxa e tudo mais. E o protagonista da nossa história descobre que cresceu enganado, achando que os pais tinham sido mortos num acidente de carro, quando, na verdade, foram assassinados por um bruxo das trevas. Mas antes da gente entrar, de fato, né, no passado do Harry em si, eu quero comentar quando ele começa a ler a carta. A gente já falou que a carta é chamada Aventura, afinal, a carta tá dizendo que ele tá matriculado na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. E o comentário que eu quero dar é justamente no cabeçalho da carta, porque ela começa com Diretor Dumbledore, né? O diretor da escola. Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Daí, diretor Dumbledore. Embaixo tem todos os títulos do Dumbledore. Daí a gente tem lá. Primeiro que nada, a gente tem a Ordem de Merlin, que o Bruno já comentou aqui sobre o Merlin, etc. A Ordem de Merlin, que é a primeira classe. Acho que mais pra frente a gente comenta esses pormenores do que seria uma Ordem de Merlin, etc. Aí tem Grande Feiticeiro. Beleza, ele realmente já foi mostrado que ele é um grande bruxo. Aí na sequência, Bruxo-Chefe, que é um pouco redundante, mas beleza. Mas o bizarro aqui é o terceiro título do Dumbledore, que é Cacique Supremo. Como assim, cara? Será que é da tradução? Eu vou procurar. Eu fiquei muito curiosa. Porque é muito bizarro, né? Sem falar que tem toda uma problemática aí por trás também. E o último que ele é da Confederação Internacional de Bruxos. Isso é trabalhado mais pra frente, ele realmente é membro, etc.
Vocês estavam falando antes, eu não soube a hora de intervir, mas eu lembrei muito do Thiago falando essa chegada da carta é muito importante para todo mundo que lê o Harry Potter, né? Essa expectativa de ela dar um gatilho para a criança que está lendo também se sentir na expectativa de receber uma carta, quem sabe. Ainda mais com o atraso da coruja, então você sempre fica pensando assim, tô com 12 ainda, pode ser. Só que uma das coisas que eu achei mais interessante disso do Thiago falando da matemática, e depois quando ele vai pra Hogwarts finalmente e ele começa a estudar o currículo bruxo mesmo, é que não tinham as matérias que a gente tinha na escola. Então eu sempre ficava pensando assim, gente, mas com 10 anos eles já terminaram de aprender toda a matemática, então eles são bruxos mesmo, né? Porque eu ainda tô aqui e tenho que continuar estudando isso. Tenho que continuar estudando português, tenho que continuar estudando ciências e eles... Não, eu sempre achei super curioso isso, que eles estão plenamente alfabetizados e toda a educação deles é privada, assim. Não, é muito doido, né? Parar pra pensar, porque eles já chegam letrados, tanto que no primeiro ano eles já tem que entregar trabalho e tudo mais. Mas quem que ensinou pra eles? Dos pais? Eles nascem sabendo? Como que funciona isso? E outra que não tem um depois, assim. O interessante de Hogwarts, que é meio que um curso técnico. Ele já prepara o pessoal pro mercado de trabalho. Então você sai com diploma de Hogwarts. Você sai pra trabalhar no ministério, ou no hospital, ou no que for, assim. Você se forma, o seu currículo é baseado no tanto das notas que você tira nos exames, né? Do 5º e do 7º ano. É verdade. Mas eles não têm cursos que vão além pra ser aurores, médicos, sei lá? No caso de Auror, realmente tem mais 3 anos de especialização. Mas pra trabalhar como médico bruxo, não tem nada? Ela nunca explora, assim. Só se for no Pottermore e a gente já considera que o Pottermore é fanfic, né? Então a gente fica pra nossa tem que considerar o que tem na obra. Essa coisa do médico bruxo tinha uma palavra, na verdade, que eles usavam, não era? Era outra, acho que era curandeiro? Não era isso? Curandeiro. Gente, era curandeiro. Sério que é curandeiro? Porque isso é tão estranho, pensando lá na Madame Pomfrey, lá na ala médica de Hogwarts. Aliás, falando em coisas estranhas, eu abri aqui o livro, e no original, esse título de Cacique Supremo do Dumbledore é bem diferente. É um termo que é Mugwump. E um Mugwump, pelo que eu procurei aqui, refere-se a um grupo de políticos americanos, né, estadunidenses, do século XIX, que eram contra a corrupção política. Então, assim, é meio esquisito, mas além disso, o termo também tem um sentido de manda-chuva, sabe? De uma pessoa relevante. De qualquer forma, é bem diferente de Cacique Supremo. Procurador da Lava Jato. Eu acho que sim. Assim, com certeza é uma tradução que necessitaria aí de algum tipo de adaptação, né? Porque Mugwump realmente não tem nem como. Mas acho que poderia ter sido melhor, né? Isso aí, acho que deram uma escorregada. Mas voltando pro assunto aqui de Hogwarts e etc, realmente esse negócio da formação nunca é muito bem explicado. Porque, pelo que dá a entender no 5º livro, tem uma orientação vocacional da Minerva, né? Que os membros da casa vão ter com os diretores da casa, etc. E a Minerva fala quais são as carreiras disponíveis e fala que é baseado nos nomes, os níveis ordinários de magia, e depois nos Niems, que aí eu não lembro qual que significa a sigla. E ela dá a entender que é isso, que tem algumas matérias, quer dizer, que tem algumas carreiras que só com diploma de Hogwarts você já consegue. E tem outros que precisa do ensino à parte, como é o caso do Auror, que são mais 3 anos para se especializar e aí fazer o exame deles lá para finalmente se tornar. Mas, teoricamente, é isso. Hogwarts é um curso preparatório. Você sai de lá já formado, já com diploma. Mas sabe, eu penso que antigamente, pelo menos a impressão que eu tenho ouvindo as pessoas falar, né, sei lá, minha avó, quando era viva, meus pais, o pessoal se formava, né, no ensino médio, no antigo colegial, e já saía, assim, meio pro mercado de trabalho, e realmente só se você quisesse ser médico, advogado, uma coisa que, né, tivesse, assim, uma especialização muito específica que ia estudar, não era tão comum quanto hoje as pessoas fazerem em faculdade, né, talvez ela tenha se baseado uma coisa assim mais dos antigamente. Agora, o que eu fico curiosa pra caramba era isso que o Bruno tava falando, assim, o que as crianças estão fazendo antes de entrar em Hogwarts? Elas estão lá só enchendo o saco dos pais, brincando pela casa, causando na vizinhança.
E nunca é falado isso, né? É o tipo de coisa que a Rowling entendeu como não relevante, não abordou. E só abordou depois que a saga estava completa. Fica aí pra imaginação e para os fanfics. Mas voltando da digressão aqui, agora sim a gente tem a explicação do Hagrid. O Hagrid nem se sente no direito de falar, mas já que ninguém falou, ele conta então como que foi isso, como que era o passado, quando teve a primeira ascensão do Voldemort. Ele fala que foi há uns 20 anos, né? Então, se o livro se passa em 1991, então foi na década de 70, como a gente tinha comentado no primeiro capítulo. E ele fala, o Hagrid fala, né, que o Voldemort conseguia seguidores, alguns por medo, outros por quererem partilhar desse poder dele, né, dessa crença dele, etc. E que o mundo, assim, tava meio que muito paranoico, né? Ninguém conseguia acreditar em ninguém sabia quem era de confiança, quem que se tinha aliado a Voldemort. Então, imagina como que era esse clima, assim, né? De constante perseguição, enfim, sabe? Eram realmente tempos sombrios, né? Como o próprio Hagrid fala. E ele até comenta que um dos poucos lugares seguros do mundo bruxo, que a gente tem como a Grã-Bretanha, porque é sempre resumido, assim, né? A Grã-Bretanha, etc., seria justamente Hogwarts, que o Voldemort não conseguiu invadir, não se atrevia a invadir, justamente por temer Dumbledore. E aí ele fala brevemente que a Lily e o Tiago jamais teriam morrido num acidente de carro, que é justamente a desculpa que os Dursleys davam pro Harry, né, sempre que ele perguntava dos pais, porque afinal eram bruxos incríveis e que eram alunos de destaque dentro de Hogwarts e que eles jamais teriam se aliado ao lado sombrio da força, por assim dizer, né? O que até gera a questão que o próprio Hagrid propõe, né? Por quê? Eu acho legal, antes da gente chegar nessa questão do porquê também, pensar nessa leitura política que o Hagrid faz do mundo bruxo, né? A primeira vez que a gente não tá só sendo apresentado ao mundo bruxo, mas como está sendo apresentada a política e a dinâmica social desse mundo, né? E também tem várias contradições nisso, porque como a gente já falou, o Hagrid é uma pessoa mais simples e ele na verdade é meio que um outsider, assim, uma escória do mundo bruxo, né? Foi expulso, ele não completou a educação, ele fala isso no próprio capítulo, ele não completou a educação dele, ele tem esse registro de língua diferente e ao mesmo tempo você está apresentando um garoto que é outsider desse mundo através de um outro outsider. Só que o que eu acho mais interessante mesmo é essa admiração que o Hagrid tem pela Lily e pelo Tiago nesse primeiro discurso. Porque eles não são bruxos excepcionais, na verdade. A gente depois na saga vai saber que eles foram perseguidos mais pela profecia do que pelo êxito deles como bruxos. Mas é interessante pra gente ler o Hagrid a partir da visão de mundo dele também, né? Que talvez pro Hagrid eles fossem excepcionais porque o Hagrid foi impedido de completar sua educação muito por preconceito, muito por uma carga muito grande que se colocava nele. Então esse mundo agora pós-Voldemort, que ele faz essa leitura mais como quase um mundo perfeito, é um mundo muito imperfeito pra ele, é um mundo que não o recebe. E ele é o encarregado de botar uma nova pessoa nesse mundo, de receber alguém pra esse mundo. Eu acho que é uma leitura muito pertinente, inclusive pensando no desenvolvimento da história nos próximos livros. É isso que você disse, assim, eu fiquei assim, nossa, mas eles foram, como se diz, quando os chefes dos monitores lá das crianças, das casas, em Hogwarts? Acho que é monitor mesmo. Eles foram, tipo, chefes dos monitores, não sei o quê, e eu fiquei assim, nossa, mas o Thiago Potter foi chefe dos monitores, né? Isso não casou na verdade, muito... foi o que era monitor. Então, mas o Hagrid, ele não fala um negócio de que eles eram chefes dos monitores? Não é monitor, né, gente? Eu acho que é outra palavra. Não, tem o termo monitor, que é quando recebe no 5º ano, que seriam meio que líderes de sala, que etc. Que é o Percy. Que é o Percy, nesse primeiro livro. E aí, quando se chega ao 7º ano, se torna monitor-chefe, que é meio que manda nos monitores e também nos alunos. E aí, é meio que o representante de sala, só que da casa. Não precisamos entrar em tantos detalhes, mas deixa eu ver aqui rapidão se o Hagrid fala isso mesmo ou se eu tô viajando. Porque eu fiquei curiosa, assim, se é uma alucinação mental aqui ou se isso... O que ele fala exatamente? Seja como for, se ele recebeu ou não é tão grandes coisas assim receber o título de monitor, porque é baseado em cada sala, né? Em cada ano, assim. Então, que nem quando os meninos chegam ao 5º ano, quem recebe o título de monitor é o E você imagina o sendo monitor? Ninguém falaria que o é um bruxo excepcional, né?
Que é a palavra que o Hagrid vai usar. Coitado do... Sim. Ele não é um bruxo excepcional. Mas eu senti que ele ganha esse título também mais pra frente justamente porque o Dumbledore quer encher um pouco a bola dele também, sabe? Gente, rapidão, tá? Sério. Tá. Eu estou aqui no capítulo, eu só estou tentando achar o pedaço específico. Produção procurando. Mas é muito interessante, de qualquer forma, isso, né? Que é um mundo que, nesse primeiro livro, ele está sendo apresentado como um mundo que já não é mais ameaçado, é um mundo pós-ameaça, é um mundo pós-autoritarismo, é um mundo perfeito. Só que você vai encontrando várias imperfeições, mesmo que, é claro, uma criança talvez não teria feito essa leitura. Mas a gente tem a ideia do sangue ruim, a gente tem todas essas ideias de uma série de políticas que são apresentadas nesse livro, essa exclusão do Hagrid, porque ele é esquisito, porque ele é diferente. Então esse mundo perfeito, bruxo, que o Harry tá entrando, e o Harry é muito bem aceito, ele não é tão receptivo quanto pode parecer numa leitura mais ingênua e numa primeira leitura. Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que de modo geral, o próprio... É que assim, a gente não tem real noção de qualquer proporção do mundo bruxo dentro da Inglaterra e tudo mais, da Grã-Bretanha e tudo mais, mas se você parar pra analisar que por ano só entram 40 alunos em Hogwarts, sabe? É muito excludente uma escola dessa, assim, sabe? De toda a Inglaterra, só entrar 40 alunos na escola, sabe? Até nisso, assim, eu acho que é muito elitista, né? Hogwarts acaba também sendo muito elitista nisso. E aí, por mais que tenham pessoas como Dumbledore que defendam minorias, né? Ele vai sempre estar na causa do próprio Hagrid, dos trouxas, que são muito mal vistos dentro do mundo bruxo. Vai ter muita gente dentro de Hogwarts que tem esse pensamento. E não é só na Sonserina, na própria Grifinória, na própria Corvinal, que também é conivente com isso. Com certeza. Gente, eu desisto do que eu tava procurando. Eu não consigo achar, que saco. De fato é muito diferente, né, ler esses livros como adulto, a gente acaba tendo uma outra visão e acho que é uma visão muito interessante, acho que essa é uma das razões pelas quais os livros envelheceram bem. Eles oferecem essas camadas de interpretação, de profundidade, de percepção, que são interessantes tanto para as crianças quanto para os adultos lerem, né? E em relação a esses porquês aí que é gerado, né, essa questão da perseguição pelo Voldemort e tudo mais, é o seguinte, o primeiro é, por que justo naquela noite, que era Dia das Bruxas, Voldemort resolve atacar os Potter? Por que não em qualquer outro momento, né? E o segundo porquê é, como que se a fúria do Voldemort era tão absoluta, invariavelmente matava quem ele atacasse e tal, justo Harry, que era só um bebezinho, foi capaz de sobreviver, e não só sobreviver, como de certa forma derrotar o Bruxo das Trevas, né? Porque depois disso, ele some, era o auge do seu poder, né? Então é esquisitíssimo ele sumir, não parece que tenha sido uma decisão dele, esse sumiço, ninguém nem sabe se ele tá vivo ou se tá morto, mas o Hagrid já dá a dica, não sei se tinha humanidade suficiente nele para morrer. Nessa fala do Hagrid é interessante se salientar duas coisas. A primeira delas é que ele cita nome de vários bruxos famosos na época. Fala assim, nem esses caras conseguiram derrotar e você conseguiu, Harry. E o nome dos bruxos que ele cita são os McKinnon, os Bone e os Privet. Que é muito doido porque depois eles vão ser completamente esquecidos no churrasco, assim. Você não tem sapo de chocolate deles, você não tem citação deles. Eu acho que no máximo, talvez, falando da primeira Ordem da Fênix, lá no 5º livro, eu nem sei se rola muito isso. Porque eu sei que eu fui pesquisar esses nomes e o máximo que a gente tem é que os Privet, por linhagem masculina, foram extintos com a Primeira Guerra Bruxa, né? Os seguidores do Voldemort extinguiram pelo lado masculino. Mas pelo lado feminino, eles seguem com a Molly Weasley. Então os Weasley são parentes do Privet também. A única coisa que poderia justificar Molly Weasley ter... Então agora tá explicada. O Bruno acabou de dar um mega spoiler aí. Eu acho que eu até vou bipar essa parte. Mas sim. Eu acho que é spoiler demais.
E isso explica também a aparência do próprio Rony, porque os Prewett são descritos com a aparência do Rony. Eles são caras altos, ruivos, com pés grandes e narizes grandes também. Então eles têm o Rony tem essas características dos Prewett também. Mas acaba aí, assim, sabe? Eu achei muito engraçado. Ela joga uma puta informação e depois não usa. Como assim, J.K. Rowling? Você não é a rainha do foreshadowing? E o segundo é que a gente sim tem um foreshadowing aqui quando o Hagrid fala que não sei se tinha humanidade suficiente nele para morrer. Que é muito... Aí, ó, eu já ia dar outro spoiler também, mas é um ponto que ela vai trabalhar lá na frente também. Ela vai voltar isso dele, mas a gente não vai comentar. Porque eu imagino que tenha pessoas que nunca leram os livros e querem ir descobrindo com a gente, né? Por assim dizer. Gente, segurem a empolgação até o capítulo onde aparecerem as coisas. Mas olha, muito interessante essa informação que você trouxe. Eu ouvi esses nomes gringos, eu entendi um monte de... Nem dei atenção e no fim até tinha uma relação aí com o Ron, né? Com o Rony, desculpa. E acho que é interessante até encontrar essas coisas porque mostra que a escritora, desenvolvendo uma saga tão comprida, foi plantando sementinhas que podiam ou não se desenvolver. Essas sementinhas aí do nome desses grandes bruxos que tão grandes foram esquecidos aí no churrasco, é uma que não vingou, né? Ela não precisou disso pra nada e ficou por isso mesmo. E a gente pode colocar essa desculpa no conceito de excepcionalidade do Hagrid, que a gente já questionou anteriormente. Então talvez a escolha dele para os bruxos excepcionais não seja compartilhada socialmente. Ai, Bruno, tem toda razão. É muito aquela coisa, assim. E tá vendo, eu me identifico demais com o Hagrid, porque é muito isso, assim. Tipo assim, nossa... Esse aqui é o João da Silva, ele é meu amigo, ele é incrível, cara, ele é super demais, ele é marceneiro amador, mas faz umas mesas incríveis, nossa, tudo que ele faz é maravilhoso, é sempre assim. Então eu acho que é isso, né, o Hagrid tem, acho que, esse viés do carinho, de repente, pelas pessoas, e tem uma visão aí que é muito particular, né. Bom, mas a reação do Harry a todas essas revelações, eu achei muito legal, relendo, porque é uma reação que a gente compra, assim, a ideia, sabe? Muitas vezes nessas histórias de fantasia, do escolhido, não sei o que, a pessoa, sabe, só fala, eu sou escolhido, que bom, que legal. E o Harry não é assim, ele questiona, ele fala assim, nossa, acho que teve aí um erro, uma confusão, né, não tô sentindo firmeza nessa história. E ele até aponta pro Hagrid que ele cresceu sofrendo bullying, né, perseguição aí por parte do primo, dos Dursley, dos amigos do primo, só desgraça. E, então, assim, como que ele, que sofre na mão de crianças, né, de outras crianças, teria derrotado aí o super vilão da saga, né? Mas o Hagrid dá risada e relembra o leitor e o próprio Harry das coisas estranhas que aconteciam ao redor dele, né? E aí que cai a ficha, que o Harry percebe que todos aqueles ocorridos que tanto irritavam os Dursley têm um fundo de magia, né? O lance dele tá sendo perseguido e parar num lugar que os coleguinhas malvados não alcançam, ou mesmo a vergonha de aparecer na escola com um cabelo ridículo e o cabelo crescer de volta. Aliás, seria maravilhoso se isso fosse possível, né? Porque quem nunca se arrependeu de uma ida aí ao cabeleireiro? Eu queria falar nesse ponto, gente, que é super interessante, tem tudo a ver com o que você está falando, que é a riqueza desse diálogo, né? Para quem trabalha com palavra, para quem foi depois se tornando um leitor apaixonado pelos livros, a gente vê quantas informações, na verdade, embora a gente questione e fale assim, isso não foi recuperado, isso aqui não tem tanto sentido depois na saga, mas como em um diálogo que na verdade é muito curto, ela consegue contar tantas histórias e fazer com que o diálogo seja crível e não seja, sei lá, só um grande monólogo do Hagrid, que seria super entediante, mas é um diálogo, funciona com essas respostas do Harry, e ao mesmo tempo apresenta todo o mundo, explica tudo, você tem ali todo o básico que você precisa para entender as dinâmicas do livro. A partir dali você tem um diálogo que está super bem construído. Então acho que um dos méritos da escrita da J.K. Rowling, além de criar esse universo, assim, mas na própria escrita, no exercício da palavra, é construir diálogos que são muito eficientes. Ela consegue transmitir muito pela fala dos personagens. Eu acho que esse capítulo é um exemplo muito especial de como isso acontece. Nossa, com certeza, é bem construído, né? E no meio de tudo isso, o Harry tá tão imerso ali, os leitores também, que a gente e o próprio Harry, ninguém lembra que os tios estão lá na cabana também, né? Mas eles estão, e o Walter Dursley está, assim,
full pistola, diz que leu a carta de Hogwarts, que o Harry não vai pra lugar nenhum, coisa nenhuma, vai pra escola secundária local, que já tá tudo planejado. E nisso o Hagrid argumenta que não é um trouxão como ele que vai impedir o Harry se quiser ir. Nesse ponto eu achei a tradução fantástica. Eu adorei o trouxão, eu tô louca pra xingar alguém aí de trouxão. E a briga escala, sabe? Não para por aí. O Walter argumenta que não, esses materiais são muito caros, eu não vou gastar dinheiro com esse moleque, não sei o que, ainda mais fala assim, ainda mais esse velho biruta, esse tal de Dumbledore que você tanto comenta aí, eu não vou pagar pra esse velho ensinar o meu sobrinho magia. E aí que o Walter tá mexendo em onça com vara curta, né? Porque uma coisa é apontar um rifle na minha cara, né? Sem problemas. Agora, falar mal do Dumbledore na minha frente, na frente da minha salada, não. Pera aí. Aí o Hagrid vai lá e lança um feitiço no Duda. Só que a ideia, depois o Hagrid explica que era transformar o Duda num porco, num suíno. Só que ele só conseguiu colocar um rabo. E ele até brinca que talvez porque o Duda já se assemelhasse muito a um porco. Então, sacanagem por isso, aí, né? Enfim, né? E que engraçado isso, né? Porque a resposta do Hagrid é encantar uma criança, né? E tem essa coisa do bruxo de... bom, você me ameaçou, então eu vou te transformar em um bicho. Ela tá retomando uma narrativa muito antiga de bruxas, né? Dessas bruxas muito más, que elas podiam transformar as crianças em sapos, transformar as crianças em animais. O ataque dele não é o Walter, que tem uma arma. Inclusive, na contagem de mortos, eu acho que seria super interessante contar se existe algum bruxo que foi morto por um método humano, não por feitiçaria ou nada, mas esfaqueado ou levou um tiro, sei lá, alguma coisa assim. Porque... será que bruxos morrem com tiros? Mas não. É difícil. Com fogueiras não. Com fogueiras a gente sabe que eles não morrem. Quem morrem são os pobres dos trouxas aí erroneamente acusados. Mas é que assim, um tiro é uma coisa muito rápida, então parece difícil realmente. Eu acho que assim, na minha imaginação pelo menos, como os bruxos têm todos esses recursos mágicos, se fosse um tiro não fatal, eles talvez conseguissem se curar muito rápido. Agora, dependendo de onde for esse tiro, não tem tempo de fazer magia, né? Se a pessoa cair ali inconsciente e não tiver ninguém pra fazer a magia. É igual matar zumbi. Headshot. Igual matar zumbi. E eu acho é que assim, tem algumas questões também. Depende de onde você tá, porque é estabelecido que em lugares como Hogwarts, que tem muita magia, a tecnologia dos trouxas não funciona muito bem. O walkie-talkies, essas coisas não funcionam lá. Eles têm que encantar para que elas funcionem. O próprio carro dos Weasley no segundo livro, etc. Só funciona por meio de magia, porque de outros meios ele não funcionaria, etc. Então tem que entender, talvez se for, sei lá, uma pistola automática, se ela funcionaria também, sabe? Se não daria, sei lá, algum tilt nela. A desculpa que é o Rowling dá pra eles terem se usarem de outros recursos que não tecnologia pra resolver algumas situações simples, né? E aí também tem que ver a questão das magias de proteção que o bruxo tem, né? Que talvez eles possam desviar balas, etc. Que assim, é um mundo mágico, então ela quis se afastar o máximo disso, e é um livro infantil, não vão ter armas de fogo, né? Também, então. Claro, tem essa arma aqui, esse rifle do Walter, mas é muito mais pra um caráter cômico, é pro Hagrid chegar lá e entortar como se fosse de borracha o negócio. Então eu acho que também por isso, assim, nos livros não tem nenhum tiroteio, né? Tem muita troca de azarações aí, mas tiroteio mesmo não. Então acho que tem que levar essas questões em conta também. Inclusive tem um canal no YouTube que eles brincam com isso, né? E se Harry Potter tivesse armas de fogo? E aí é todo mundo se baleando, assim, sabe? Com CGI. É muito legal. Deve ser perfeito. Gente, isso deve ser maravilhoso. Essa posição do Thiago, inclusive, me levou a pensar agora. Então, Hogwarts não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi até porque esses encantamentos são justamente para esconder o lugar dos trouxas, né? Então, é tudo muito encantado, realmente, para deixar eles bem perdidos e não prestarem atenção. É feito de forma que é um lugar que não atrai as pessoas, que é entediante, né? Que as pessoas ficam, não tem nada aqui, né? Vou embora. Bom, aí depois que o Duda é transformado em porco, os Dursley se assustam, vão se esconder lá no quarto, e aí o Hagrid e o Harry ficam sozinhos, né? Finalmente.
E aí eles têm a conversa, né? O Hagrid fala que até frequentou Hogwarts, mas foi expulso no 3º ano, a varinha foi partida ao meio, etc. Ele também explica que, apesar da expulsão, o Dumbledore permitiu que ele continuasse em Hogwarts como guarda-caça, seja lá o que guarda-caça quiser dizer, né? E aí o Harry até pergunta por que o Hagrid foi expulso, e aí o Hagrid dá uma de surdo, etc. Fala que tá tarde, melhor eles irem dormir, porque amanhã eles vão pra cidade pra comprar os materiais do Harry, etc. E o capítulo acaba aí, né? Nossa, eu levei um susto quando o Hagrid fala, não, tá tarde, vamos dormir. Eu fiquei assim, nossa, como assim dormir? Eu tinha esquecido completamente que estava rolando depois da meia-noite, né? Madrugada e tal. E em relação ao guarda-caça, o Bruno finalmente me explicou aqui um pouco antes da gente começar a gravar o que é um guarda-caça. Bruno, você gostaria de explicar aí para os ouvintes como estão ignorando esse termo? Eu pesquisei também. O guarda-caça, ele é tipo um responsável, uma polícia florestal particular. Ele é responsável por guardar um terreno de um grande proprietário para que não ocorra caça dentro do terreno. Então o Hagrid é o guarda-caça porque não querem que caçem na floresta proibida, provavelmente. Então, por isso, protege os animais, a fauna de uma propriedade privada. A cara do Hagrid, proteger animais, né? Faz bastante sentido ele ter esse cargo, então. É mais fácil o contrário, né? As pessoas se protegerem dos animais que lhe guardam. Verdade. Eu acho bem interessante, assim, essa parte, porque também, ao mesmo tempo em que o Hagrid introduz todo esse mundo de Hogwarts, a escola, super legal, não sei o quê, também introduz a possibilidade da expulsão, né? Ele conta assim, eu estava lá, eu sofri uma expulsão, ainda não sabemos por quê, mas a gente sabe que esse é um risco concreto, porque aconteceu com o Hagrid. E é até, assim, um ponto que é muito usado em contra os alunos, né, ao longo desses primeiros livros, assim, o tempo todo eles estão sob a ameaça de serem expulsos. Vai ter aula de voo. Fulaninho quebrou o braço. Gente, ninguém voa de vassoura enquanto eu tô fora, porque vocês podem ser expulsos. Pegou fora da cama depois das 9, vão ser expulsos, tá ligado? Tudo sob ameaça, assim, nesses primeiros livros. Até um ponto que eu e a Elo a gente discute muito, né, que, a Hogwarts é um pouco muito rigorosa com os alunos nessa questão, assim, e é muito uma questão de educar pelo medo, né? Tudo é motivo para expulsão, tudo é motivo para detenção, e se fosse pelo Filch ainda ia ser pior, né? Porque por ele ia se usar de tortura nos alunos, etc. A gente até entende que realmente é um ponto para explicar o protagonismo das crianças, né? E por que elas não vão simplesmente falar com os professores com relação aos anseios e receios que elas têm com relação ao plot dos livros, etc., né? A ameaça que está pairando sobre Hogwarts, etc. E é uma coisa muito de sessão da tarde, assim, sabe? As crianças não falam com os adultos porque os adultos não vão ouvir, vão sempre adotar a violência ou a ameaça em vez de dar a voz à razão, sabe? Sempre aquele questionamento, mas como é que vocês estão sabendo disso daí? Vocês fizeram coisa errada, não sei quantos menos pontos aí pra sua casa, né? Eu acho isso super legal, porque além de ter... É super legal não, é super interessante de se pensar, mas não é legal. Porque se você tem, além de você ter a ameaça de expulsão pra você, ou seja, você pode ser tirado daquele universo, a gente que tá entrando ali pode perder todas as ligações com aquilo, ainda tem um negócio que cada erro individual seu contribui para uma punição do seu grupo. Então, sua casa é punida a partir dos seus erros, dos seus atos podem punir todos os que em tese te defendem e compartilham da mesma experiência que você, né? Então, é punitivo porque as próprias crianças também vão te punir. É um sistema militar, né? Unidade de tropa. Um errou, todos pagam. Bom, pessoal, esse é o final do capítulo, né? Bruno, tem algo a acrescentar aí? Tenho. Eu tava falando que eu acho que é super interessante a gente pensar nisso, do Hagrid ter, primeiro, sido o escolhido pra ir buscar o Harry, né? E, segundo, ter levado a varinha que ele não poderia ter feito. Então, se ele não pode usar a magia, por que ele levou o guarda-chuva, né? Tem uma coisa assim meio de
é óbvio que ele vai usar magia, porque ele tem que acessar o beco diagonal, ele tem que fazer várias coisas com magia para poder... Então, ele tá ali sobre a tutela sempre rebelde do Dumbledore, né? Eu acho que isso já deixa um pouco claro de que existem as regras, mas se você tiver os amigos certos, as regras também podem ser burladas pra você. Nesse capítulo o Hagrid fala que ele teoricamente não pode usar magia, mas o Dumbledore permitiu por causa da missão. Só que isso entra em um outro ponto que tem mais pra frente nos livros que me deixa subindo pelas paredes, assim, que é a questão do rastreador que toda criança tem. Ela não pode usar magia fora da escola. Isso é motivo de expulsão e etc. E aí, para o Ministério saber isso, as crianças, elas têm um rastreador que sempre indica quando rola magia em volta dela. Não necessariamente ela que fez, mas de outras pessoas. E a gente vê isso afetando o Harry nos livros seguintes. Por que não rolou nada com o Harry nesse primeiro capítulo se o Hagrid fez magia? E não foi uma vez, sabe? Foram várias vezes. O Dumbledore chegou lá no mistério e falou, então, sabe o rastreador do Harry? Dá uma desligada aí, deixa uns 5 dias em off só pro meu colega aqui fazer umas coisas. Tipo, sabe? Como que raio funciona isso? E no caso, sei lá, dos Weasley, que tem uma porrada dos filhos são de menores, né? O Percy, os gêmeos, o Rony, só que ao mesmo tempo tem adultos na casa, né? Tem o Carlinhos, tem o Gui, que estavam lá, os próprios pais, e eles usam magia o tempo todo. Como que esse rastreador não apita a cada 5 segundos com eles, sabe? Não chega uma carta do Ministério a cada 2 dias, sei lá. Nossa, na toca. James, isso, cara, é uma questão muito interessante, porque assim, realmente, como que o rastreador vai acusar que um dos Weasley fez magia, sendo que ao redor deles os adultos estão praticando magia o tempo todo? É muito confuso. Muito confuso. Será que é uma coisa que só funciona pra quem é Muggle-born, quem vive no mundo dos trouxas e tal? Só se for isso, assim, porque ficou furado, né? Quando o leitor tem que começar a inventar teoria é porque o negócio não está bem feito. Eu prefiro as teorias que o leitor inventa do que as que ela inventa depois também, né? Então, melhor nem... Nossa, em alguns pontos sim, viu, Bruno? Verdade. Acaba sendo um furo, eu acho que é questão disso, assim. No caso da Toca, todos poderiam usar magia quando bem entendessem, porque não tem rastreador, e o rastreador é pra pessoas que estão no mundo trouxa. No caso do Harry, não mora com ninguém mais mágico. No caso da Hermione também, imagino. Você falou da questão da Hermione e eu pensei muito... Eu acho a personagem da Hermione super interessante. Minha preferida, eu acho que da maioria dos leitores. Mas o que é curioso é que esse mundo bruxo, ele é toda vez apresentado pra gente como um mundo muito exclusivista. Então, os trouxas nunca vão poder participar porque você tem que bater em não sei quantos tijolos com a sua varinha, você tem que atravessar não sei quantos portais, tudo bem. Então, a família dela nunca vai poder participar da vida dela também. Depois que ela vira, você aceita que seu filho estude em Hogwarts, mas é mais do que isso. Você aceita que você não vai ter convivência com seu filho ou com os filhos do seu filho, porque eles não pertencem ao seu mundo. Assim. Então... Sim, não, mas é porque assim, tem que entender que tem famílias por sangue que se relacionam com trouxas. E eles são integrados ao mundo mágico, assim, sem mais ou menos, assim, nesse livro mesmo, mais pra frente, quando eles estão fazendo... Nesse livro não, acho que no segundo livro, quando eles estão fazendo as compras, o pai do Rony paga uma cerveja, né, pros pais da Hermione, que eles estão lá todos juntos. Então, de algum jeito, eles foram parar no beco diagonal. Eles estão acompanhando a menina lá. Mas pra mim, essa questão é tipo assim, quando você tem um filho que mora nas terras gringas, sabe? Então, tipo, tá lá, os netinhos crescem falando, sei lá, que outra língua, eles vêm, não conseguem se comunicar direito com você, mas eu acho que é meio essa barreira, assim. Pelo menos no meu entendimento, eu acho que seria uma situação similar, porque parece mesmo que o mundo bruxo é uma outra terra, né? E que o mundo trouxa também é uma outra terra que também é fascinante pros bruxos, né? O pai do Rony tem esse interesse, os gêmeos aprendem a arrombar portas, né? Não sei como que chama. Acho que é isso, né? Arromba cadeado e tal. E tem mesmo mais pra frente nos livros, tem lá a matéria de estudos trouxas. Estudos trouxas. É ótimo, mas eu acho que esse é o nome da matéria. Então, assim, existe tanto a necessidade deles terem um certo contato com o mundo
mais amplo, né, o mundo não mágico, quanto pessoas que estão de fato interessadas nessas paradas aí, né? E só tem duas dinâmicas políticas, né? Ou você quer dominar os trouxas, ou você quer se isolar dos trouxas. Não existe a dinâmica de integração de um universo com o outro. Em nenhum momento essa situação. Em nenhum momento. É bem bizarro, porque assim, cara, se você trouxer meio pra realidade, assim, né, com um olhar mais crítico, os bruxos conseguem recrescer membros decepados. Eles conseguiriam, sabe, curar o câncer. É muita sacanagem. E também eu fico pensando nos abortos, péssima tradução, né, das pessoas que nascem no mundo bruxo sem magia. Eles falam que são poucas pessoas, mas acontece, né, e aí, tipo, essas pessoas, elas crescem aí, sei lá, sendo ensinadas pelos pais em casa, sem nenhum tipo de habilidade. É tipo Mormon quando... Não Mormon, como que chama? Amish, quando quer sair da comunidade e se integrar no resto do mundo, sabe? Eles não têm nenhum tipo de preparação pro mercado de trabalho e pra sociedade, né? Não sabem usar o telefone, umas coisas bem básicas. Eu acho que de modo geral o mundo bruxo ele é muito retrógrado, assim, porque essa questão do sigilo deve ter sido justamente durante a caça à bruxa, né? Lá na Idade Média. E aí eles estenderam até pros dias atuais. Então, assim, pode ser que ainda hoje eles não fossem aceitos, mas ao mesmo tempo tá tendo que, a passos módicos, uma reintegração, assim. Tem famílias bruxas que já se relacionam com trouxas, né? Que nem o caso da própria Lilian Potter. Ela era trouxa e ela se casou com um bruxo, né? Os bruxos integraram ela. Mais pra frente a gente vai ver que tem uma personagem chamada Ninfadora Tonks, que o pai dela era trouxa. O próprio caso do Severo Snape, o pai é trouxa. Então, assim, tem alguns casos de mistura, até porque se não rolasse isso, os bruxos iam se extinguir, porque já não tem mais tantos bruxos, ao ponto deles manterem, segundo o que eles mesmos defendem, a pureza do sangue. Mas, ao mesmo tempo, quem faz isso, quem pula a cerca, é mal visto. É tratado como traidores do sangue. E ao mesmo tempo pulam a cerca e não se integram ao... É isso, né? Você tem contatos entre os universos, mas não tem nenhuma proposta de integração desses universos, né? Se você pensar, eu acho que tem algum momento em que a Petúnia menciona que ela não via a Lilian. Não sei em que livro, mas que, assim, eu nunca vi a minha irmã. Elas tinham uma relação meio conflituosa, mas você, tipo, depois que ela foi pra escola, eu não vi mais a minha irmã. Então, assim... Então, o Harry também não quer ver os Dursley. A gente entende por quê, mas será que a Hermione não queria ver os pais? Será que esses outros personagens não queriam ver suas famílias? Nossa, esse lance da Hermione eu acho de uma preguiça tão grande, esse recurso de, ai não, ela foi lá e poupe-me, sabe? Isso não quer acontecer. É ridículo, assim. E a Petúnia fala nesse capítulo mesmo que a Lilian, né, foi levada e não teve mais contato e tal, mas acho que elas já eram meio tretadas desde sempre, assim. E é engraçado que ela fala que os pais dela ficaram orgulhosos de ter uma bruxa na família, não sei o quê, e ela é que tem esse ressentimento. Ela tem inveja, né? A gente sente que ela tem inveja. Não, confirmado. É confirmado lá no sétimo. A Lilian era especial e ela é só uma trouxona. Não, e muito da mágoa que... É mágoa que a Petúnia sente pela Lilian. Porque a Petúnia também queria ser bruxa. Só que a carta nunca veio pra ela. A carta nunca veio pra ela. Ai, aí ela reprimiu esse sentimento e ao ponto dela abominar todo e qualquer contato com magia. Gente, isso é muito deprimente. E aquela camada de texto, né, que pode ter... até por uma questão de que isso sempre acontece, não intencional da Rowling, porque ela é uma pessoa cheia dos preconceitos, meio cabeça fechada e tal, mas muitas dessas histórias, né, que a gente tinha falado no primeiro episódio, eu acho, tipo Frozen, né, ou o próprio seriado Merlin, na verdade são sobre uma descoberta homossexual que, a gente não pode falar que é isso, né, então vamos falar aqui que ele era diferente porque era mágico, não sei o quê. E se você vê esse da Petúnia, podia muito ser uma parada assim, né? De tipo, a minha irmã saiu do armário, se assumiu e foi fazer a vida dela e eu fiquei aqui, né, no subúrbio, casada com um cara chato, que de repente eu nem gosto, nem era meu interesse. É muito interessante, é bem legal. Mas acho que a gente acabou falando várias coisas que você vai ter que cortar, né? Fomos muito longe. Eu queria saber, Bruno, você entende dessa forma a obra? Ou você tem outra visão?
Não sei, eu acho que ela funciona pra isso, né? Ela funciona pra... Toda fantasia, o Stephen King fala muito sobre isso. Mas pensando no terror, ele fala isso, né? Que a fantasia, ela tem essa função de criar uma realidade controlada. Ao mesmo tempo que ela parece uma realidade sob descontrole total, ela funciona dentro de um espaço sob controle em que o leitor pode entrar e sair quando quiser e se imaginar nessa realidade controlada. Então eu acho que esse mundo em que você é... Neste mundo aqui, o nosso, a realidade, você é a gata borralheira, o Cinderelo, você é um bosta, um trouxão, mas em que você pode acessar um outro mundo, em que talvez você seria alguém muito importante, talvez muito famoso, talvez a coisa mais famosa desse mundo. Isso funciona para justamente você pensar que, bom, talvez em outros contextos, essa coisa que me torna tão diferente, tão raro, poderia ser melhor aceita, né? E eu acho que isso funciona para várias coisas. Funciona para gênero, funciona para sexualidade, funciona para cor de pele, funciona para várias interpretações sociais, porque o que a gente mais tem é gente excluída no mundo, né? Por isso os personagens excluídos funcionam. Funcionam, verdade. Eu acho que todo mundo acaba se sentindo excluído de alguma forma, né? Por mais privilegiada que a pessoa seja, sempre tem alguma coisa que acaba pegando ali, que ela está se achando injustiçada. Sim. Bom, a gente desviou muito do que seria o capítulo, mas eu acho que foi muito importante, acho que a gente levantou uns pontos legais aí. O capítulo vai ficar mais maior de grande do que de costume, mas, bom, voltando aqui pro capítulo em si, um cachorro latino de fundo, olha só que top. Queria voltar na questão do monomito, que eu tinha trazido lá no capítulo anterior. O querido monomito. O querido monomito, que a Rowling trabalha muito bem, né? E a gente tem aqui, pelo que eu entendi, pelo menos, que eu já tinha comentado, que a carta de Hogwarts seria o chamado à aventura, né? E o Hagrid, a chegada do Hagrid seria a ajuda sobrenatural, porque para justamente impedir os Dursley de seguirem com a recusa ao chamado, né? Porque os Dursley estavam justamente tentando impedir do Hagrid, o Harry e Hagrid, é muito parecido, a gente confunde sempre, o Harry de acessar a carta e, portanto, acessar o mundo mágico. A aparição do Hagrid serviria para isso, para justamente se concretizar esse chamado à aventura, e ele seria uma ajuda sobrenatural por motivos óbvios, né? Ele é um ser mágico. Mas tem gente que já interpreta de outra forma, né? Entende que a chegada do Hagrid é a chamada aventura, né? Ainda mais quando ele fala, Harry, você é um bruxo. Mas aí acho que vai de cada um. Eu acho que é legal ter essa abertura para essas interpretações. O que a gente sabe é que tem, de um jeito ou de outro, a estrutura do monomito tá ali, né? Você entende os elementos como você quiser. E aí, no próximo capítulo, a gente vai ter o início do treinamento desse nosso herói. Um rolê muito top aí pelo Beco Diagonal. É isso aí. No próximo capítulo a gente vai nesse passeio aí super especial. Acho que é isso que você falou, né? De repente, ambos os elementos carta e Hagrid podem ser considerados esse chamado aventura, talvez um chamado aventura que vai sendo construído pela adição de elementos. Mas no próximo episódio a gente conversa mais. Isso aí. Muito obrigado pela sua participação aqui, Bruno. Acho que você acrescentou bastante, trouxe umas perguntas muito pertinentes. Valeu, quebrou Bruno. bastante com a nossa estrutura. Só comentários aqui. legais aí. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Quem sabe eu não vou ir com vocês outras vezes aqui no Três Vassouras. Você falou de perguntas interessantes, vou deixar vocês com uma pergunta, então. Que sempre me atormentou, eu, leitor criança, no Harry Potter. De pensar, eles têm feitiços pra tantas coisas, por que eles precisam dormir? Eles precisam ir no banheiro também, tem banheiro em Hogwarts. Acho que a magia não consegue resolver tudo, né? Eu ia dizer que tem algumas necessidades fisiológicas que são inerentes a isso, né? Mas ao mesmo tempo tem poções, né? Tem poções. Eles devem ter umas poções que funcionam tipo que nem cocaína, sabe? Tipo, toma esse negócio aí, você vai ficar acordado durante a semana, mas Nunca de repente mais depois você vai ter que dormir. Deve ter umas poções muito loucas aí. Deve ter nas ruas aí das cidades também. No Beco Diagonal não, que é um lugar muito... Mas como que chama lá o outro lugar? A Travessa do Tranco. A Travessa do quê?
A Travessa do Tranco. Na Travessa do Tranco, Bruno, você de certo que encontra poções especiais para ocasiões excepcionais. Tem um contrabando muito forte dentro do mundo bruxo. De coisas ilegais, assim, de todo tipo, assim. Você vai ver Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? O livro mostra as propriedades mágicas que algumas criaturas têm e como elas podem alterar o ser humano. Tem um que agora eu não lembro se é esse mesmo, mas se não me engano tem um que se chama Gira-Gira, ou, sei lá, alguma criatura que ela, tipo, uma das características dela é que ela pica as pessoas, e quando ela pica as pessoas flutuam, levitam, e isso dá uma sensação de leveza, etc. E aí as pessoas se deixavam picar por esse bichinho, assim, pra poder justamente ficar flutuando. Paralelo com a galera que lambe o sapo, né? Pra ter alucinações. Basicamente a mesma coisa. Muito isso. Os próprios gêmeos, eles inventam drogas. Eles inventam umas coisas ali que estão no limiar da interpretação de que são drogas, tem razão. Tem um dos produtos deles que se chama Fantasias Debilitantes. Pô. Que é literalmente LSD. É assim, eles inventaram LSD, e é isso. Quem diria que a gente ia começar um episódio sobre Harry Potter e ia terminar falando sobre o Michael Douglas. Olha aí. Mas é isso, gente. Foi um papo muito top. Espero te ver mais vezes por aqui, Bruno. E é isso. Eu fui Thiago, vulgo James. Me acompanhou hoje a Heloísa e o nosso convidado Bruno. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Vocês podem dar tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Bruno, logo pessoal. a gente se encontra de novo aí em algum episódio. Falou. Até breve. Um beijo.